Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu farei a leitura de mais um artigo do livro Foro de São Paulo, Ascensão do Comunismo Latino-Americano, do professor Olavo de Carvalho. Bom, eu tenho visto pelas reações das pessoas aos vídeos que vocês têm gostado desse tipo de conteúdo. Bom, eu peço a vocês então, se inscrevam no canal, né? Ative as notificações, compartilhem os vídeos. Quem tiver interesse em aprofundar nas coisas que eu falo aqui sobre leitura, sobre literatura, Dostoiévski, eu tenho meus cursos, procurem os vídeos. Nos ajude aqui na divulgação do canal, que eu posso estar produzindo mais e você está recebendo um conteúdo aqui de qualidade para quem tem interesse nesse tipo de assunto. O nome do artigo é Por que o brasileiro vota na esquerda? É do Zero Hora, de 1º de setembro de 2006. Então, algumas informações aqui se tornaram verdades, conforme a previsão do professor, outras não são verdades porque houve uma ascensão do conservadorismo. Né? Então, a análise aqui do professor foi feita de acordo com o cenário de 2006. Bom, se no Brasil ocorre esse fenômeno aberrante de um eleitorado conservador votar maciçamente em candidatos de esquerda, o motivo da contradição aparente é claríssimo e se compõe da confluência de três fatores. Desde logo, o conservadorismo não tem canais partidários ou culturais de expressão e se tornou politicamente nulo. Não há políticos conservadores, ninguém pode votar em candidatos inexistentes. Bom, nós vemos então que hoje há políticos conservadores, né? Houve essa eleição. ah, bom, mas esses meios de expressão nos meios culturais ainda deixa a desejar. De outro lado, o esquerdismo usa uma linguagem nas suas discussões internas, outra para falar com o povo. É só na primeira delas assume a sua verdadeira identidade ideológica. Na outra, ele dilui sua imagem em generalidades moralistas nacionais e populistas. É um discurso maliciosamente escorregadio que evita o jargão marxista e impede o povo de identificar a esquerda brasileira com a revolução neocomunista continental. Até observadores estrangeiros qualificados, mas que desconhecem os documentos internos do PT e do Foro de São Paulo, como por exemplo Álvaro Vargas Llosa, Otto Reich e o próprio subsecretário Tom Shannon, se deixaram enganar por essa falsa aparência, imaginando o esquerdismo brasileiro como populista em vez de comunista. A população local, é claro, cai no engodo ainda mais facilmente. Mesmo entre pessoas letradas, é comum a reação: Lula, comunista? Você está doido? É interessante que esse ano ele deu uma entrevista falando que ele era um socialista chique, né? O próprio Lula pôde dizer, sem que ninguém o conteste, que não apenas nunca foi comunista, como não é nem mesmo esquerdista. Essa declaração seria considerada cínica, inaceitável e até criminosa se a plateia não ignorasse que o declarante foi fundador e presidente da maior organização pró-comunista do continente. Em terceiro lugar, o sucesso de 40 anos de revolução cultural gramsciana foi tão avassalador, desde a completa falta de dada a completa falta de resistências, que os valores, critérios e até cacuetes mentais do movimento comunista internacional se incorporaram no senso comum brasileiro e já não são reconhecidos como tais, são aceitos passivamente pela sociedade sem consciência das suas implicações ideológicas. Somente esses três fatores e compreenderão por que um povo conservador vota em candidatos comunistas. Ele não sabe que são comunistas, não sabe que é um movimento comunista ativíssimo no continente e não tem a menor ideia das consequências de seu voto. As eleições brasileiras são uma farsa no sentido mais exato e integral do termo. Não havendo partidos ou políticos de direita no Brasil, toda a confrontação direita-esquerda que se vê atualmente é uma obra de engenharia social criada pela própria esquerda com três objetivos. 1. Ocultar sua hegemonia e o poder monopolístico sob uma aparência de disputa democrática normal. 2. Neutralizar quaisquer tendências direitistas, canalizando-as para uma direita pré-fabricada, a direita da esquerda, o que se observou muito claramente nas campanhas eleitorais de Fernando Henrique Cardoso,
um marxista gramsciano que foi alegremente aceito como depositário, infiel, é óbvio, da confiança do eleitorado direitista. 3. Dominar todo o espaço político por meio de jogo de duas correntes partidárias fiéis ao mesmo esquema ideológico, só separadas pela disputa de cargos, como aliás o reconheceram explicitamente o próprio Fernando Henrique e o professor Cristóvão Buarque, então um dos mentores do PT. Essas três linhas de ação definem exatamente o que Lenin chamava a estratégia das tesouras, termo inspirado na ideia de cortar com duas lâminas. O PFL poderia ser um partido de direita, mas, como só quer cargos e não tem nenhuma perspectiva de poder, consentiu em tornar-se uma filial do PSDB. O PMDB é esquerdista desde a origem e está repleto de comunistas. O PSDB, a direita da esquerda, é a boca de funil para onde converge o que possa restar de direitismo hipotético nesses outros partidos. Tal como o PT, esse partido nasceu na USP, e sua única função no conjunto da estratégia comunista uspiana é impedir que os descontentes com o PT acabem se aglutinando numa direita genuína. Bom, finalizando o artigo, se tiverem dúvidas, ouçam novamente e verifiquem quem estava com a razão quando estava escrevendo.